Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Olá, graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. Antes de eu entrar no texto, eu gostaria de pedir aí sua atenção, sua ajuda, né? Como você pode me ajudar esse canal a crescer e chegar a mais pessoas? Se inscrevendo aqui em nosso canal, ativando aí o sininho das notificações, compartilhando esta mensagem, curtindo, né? E também comentando aí o que você achou, como essa palavra tem te ajudado. Isso é muito importante para mim e para a melhoria aqui das mensagens. Que você deixa aí, né, um comentário, aonde você está nos ouvindo, aonde essa mensagem está chegando, se ela tem surtido efeito na tua vida, porque a minha intenção aqui, por mais que eu precise, né, que você venha comentar, curtir, né, para criar um engajamento aí no canal, para alcançar mais pessoas, mas o meu objetivo principal aqui é edificar a sua vida. A sua ajuda é necessária para alcançarmos, edificarmos mais pessoas, mas eu gostaria de saber se a sua vida tem sido abençoada, né, através desse Café e Palavra, né, como podemos melhorar, né? Pode deixar aí também suas críticas, né? Eu sou muito aberto também às críticas construtivas, ela nos leva, né, a melhorar cada vez mais, tá bom? Não tenha medo de abrir aí seu coração, não vou ficar chateado, magoado com você, mas pelo contrário, as críticas também são bem-vindas, tá bom? Eu espero estar contribuindo para o seu crescimento espiritual, para o elevo espiritual da tua caminhada, da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nesta manhã, eu gostaria de deixar para a nossa meditação, aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 22, o texto vai nos dizer assim: Então foi levado a ele um endemoniado, cego e mudo. E de tal maneira o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão estava atônita e dizia: Será este o filho de Davi? Irmãos, a situação desse moço, né, a situação espiritual dele, ela retratava a própria situação espiritual da nação de Israel. Um povo que andava longe, disperso, porque Satanás, ele quer tornar o homem surdo espiritualmente para não entender, ouvindo, não entenda, né, a revelação de Deus. Quantos ouvem perfeitamente, mas e espiritualmente? Então Satanás, a intenção dele é tornar o homem surdo espiritualmente para não ouvir a palavra, a revelação de Deus. Também mudo para que não propague esse evangelho. Alguns conhecem Jesus, mas se negam, se omitem a evangelizar um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Então, essa situação aqui desse cego, ela representa ali o estado espiritual de Israel, como também o nosso estado hoje, enquanto igreja do Senhor. Nós não podemos ser uma igreja muda,
uma igreja surda. Se você for olhar a advertência de Jesus quando ele ordena a João escrever as 7 igrejas da Ásia, ele sempre vai encerrar dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas não podem se tornar muda para não anunciar o verdadeiro evangelho cristocêntrico. A igreja não pode se tornar surda para ignorar a mensagem cristocêntrica do evangelho quando o Espírito está nos chamando, nos conclamando ao arrependimento, à transformação, como nós falamos aqui ontem, nesse canal, ontem pela manhã, falando sobre renovação da mente. Se nós olharmos aqui, irmãos, houve uma decadência espiritual desde os profetas, sacerdotes, juízes, como no caso de Eli, por exemplo, foi um juiz que antecedeu Samuel ali em Israel, é o penúltimo juiz de Israel, né? Após ele vem Samuel e depois dá início agora uma monarquia em Israel. Mas o fato de Eli ter se tornado um sacerdote mudo e surdo quanto ouvir a direção de Deus para passar, e mudo para não entregar aquilo que Deus estava mandando ele entregar. Então, se você for olhar, foram passando gerações até chegar em Jesus. E se os antecessores, as gerações, tivessem continuado estudando, ouvindo, porque não basta apenas estudar. Eu estou mostrando para você aqui 2 situações: ouvir a voz de Deus, falar, colocar, passar para outras pessoas aquilo que Deus tem falado conosco. Então, quando chega nos dias de Jesus, aquele povo não vai receber Jesus. Olha para você ver, quando Jesus cura aquele cego e mudo, toda a multidão estava atônita e dizia: será esse o filho de Davi? Havia uma dúvida no ar. Será? As evidências eram claras. A pregação de Jesus era clara. Por que ainda estava a dúvida? Porque Satanás, ao longo das gerações, ele vai tornando o homem cego para não enxergar as maravilhas, as obras, as evidências, os sinais, os prodígios. Torna o homem surdo para não ouvir o verdadeiro evangelho, a palavra que salva e que liberta. Torna o homem mudo para não anunciar essas verdades ao mundo. E aí ele fica fácil para ele implantar o seu projeto de destruição do ser humano. Nós precisamos olhar para essa situação desse homem cego e mudo, que foi curado por Jesus. Eu acrescento aqui a surdez espiritual, como uma situação espiritual que Satanás ele usa para nos impedir de alcançar o propósito de Deus. Jesus ele cura. Jesus liberta aquele homem. Mas nem assim aquele povo crê em Jesus. Um dos critérios para a salvação acontecer na nossa vida, o primeiro é crer em Jesus Cristo, confessando Ele como Senhor e Salvador. Quantos ouvem a mensagem de Cristo, mas não se dispõe, como esse povo aqui, não consegue crer unicamente no Filho de Deus, Jesus Cristo, como teu único Senhor e Salvador.
se negam a crer, se negam a seguir. E a minha oração nesta manhã é que, como Jesus curou esse homem, você aí, que está cego espiritualmente, que está mudo espiritualmente, surdo espiritualmente, que os seus ouvidos se abram, que a tua língua se solte para falar de Jesus e que teus olhos enxerguem as maravilhas que Ele tem feito e operado na tua vida. É tempo de nós voltarmos a Deus. É tempo de verdadeiramente abrir o nosso coração e nos dispor a ser uma voz que clama em meio ao deserto. Gerações foram passando, 400 anos de silêncio profético, entre Malaquias a Mateus, um período de silêncio, onde a voz profética se calou em Israel. E Deus vai levantar agora, suscitar um profeta chamado João Batista, a voz que clama no deserto. E se você for olhar, irmão, nós estamos vivendo os dias de João Batista. Assim como ele preparou o caminho para a vinda, a primeira vinda do Messias, nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Que ele vai vir buscar a sua igreja, julgar o mundo. Eu sou uma voz que clama no deserto. Deus te chama a ser uma voz que clama no meio do deserto. Não seja mudo. Eu estou falando espiritualmente. Não seja surdo, não seja cego. Anuncie essa verdade. Pregue Jesus. Porque se os líderes eles não tivessem negligenciado o seu papel, a voz profética não teria calado durante 400 anos. Mas quando o homem resiste a Deus, quando o pecado ele multiplica, ele afasta o homem de Deus. Jesus ele vai dizer lá em Mateus 24, versículo 12, ele vai falar o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos vão esfriar. É o que nós estamos vendo hoje. O amor está se esfriando, está se acabando. Nós estamos em tempos de voltarmos verdadeiramente a Deus. Seja você uma voz profética. Seja você uma voz que vai anunciar esse evangelho do reino e que vai pregar Jesus. Não é tempo de você parar. Não é tempo de você se apostatar. Mas é tempo de você profetizar em meio ao vale de ossos secos, que se levante uma geração, que se inicie um avivamento em nossa geração, que conheça verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, nesta manhã, meu Deus, eu oro por essas pessoas que me ouvem aqui, todas as manhãs aqui no Café e Palavra. Eu oro por esse irmão, por esse amigo, esse senhor, essa senhora, esta criança, esse jovem, esse adolescente. Abra os ouvidos deles para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abra os olhos para enxergar a verdade que é o Senhor. Abra a boca deles para que eles possam anunciar esse evangelho genuíno. Faça esse milagre nesta manhã, meu Pai. Como o Senhor fez na vida desse homem, cego e mudo. Eu profetizo espiritualmente vidas curadas e libertas para serem uma voz que clama em meio ao deserto. Aviva a minha geração, Senhor. Levanta profetas e profetisas nessa geração. Homens e mulheres que não venham se acovardar, mas que venham ser verdadeiramente bocas do Senhor aqui na terra. É o que eu te peço, meu Senhor. Começa esse mover na vida dessa pessoa que me ouve aqui nesta manhã, para a glória do Senhor. Deus te abençoe, meu amigo. Seja você um João Batista
dessa atualidade. Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.